Olá, caros alunos, sejam todos bem-vindos. Vou apresentar hoje, então, como é que será a disciplina de Sistemas Lógicos Programáveis. Para usar isso, eu vou utilizar a ementa da disciplina, começando aqui com o objetivo, então, dessa disciplina, que é adquirir competências para análise e o projeto de sistemas lógicos programáveis, tanto software como hardware, envolvendo sistemas baseados em PLD, que significa Programmable Logic Device, CPLD, que é Complex Programmable Logic Device, FPGA, Field Package Gate Array, a gente já vai ver logo adiante um exemplo do que é um FPGA, microprocessadores e microcontroladores, bem como periféricos básicos. Como ferramenta para esse objetivo, o aluno terá aprendido técnicas de descrição de hardware, de projeto, desenvolvimento e análise de hardware e software, como VHDL, Assembly, EDAS para projeto de software e hardware. Essa disciplina, então, ela tem poucas unidades. Eu, basicamente, divido essa disciplina em duas partes. Uma parte onde a gente vai aprender VHDL, que é uma ferramenta que a gente utiliza, uma linguagem de programação, na verdade, que ela serve para te programar um hardware, mas é uma programação diferente do que, às vezes, o pessoal está acostumado ao trabalhar com microcontroladores ou microprocessadores, onde tu tem um microprocessador e tu vai executando instruções passo a passo. No VHDL, na verdade, a gente programa um chip que tem várias portas lógicas e a gente programa como a gente quer que essas portas sejam interligadas entre si. De forma que a gente cria um hardware, na verdade. Então o VHDL é uma criação de hardware, é uma programação, uma criação de um circuito com uma função específica. A gente vai ver metade do semestre isso, e depois a outra metade da disciplina a gente vai trabalhar com a arquitetura de microprocessadores e microcontroladores. Então estudar um pouco de CPU, pilha, apontador, interrupções e aí por diante. Toda a nossa disciplina vai ser acompanhada com programação. Tem algumas ferramentas, nos momentos certos eu vou falar para vocês instalar essas ferramentas. E na medida do possível vamos trabalhar tanto com simulações, e eu pretendo fazer alguma coisa com desenvolvimento em hardware. Devido à pandemia, eu vou trabalhar com hardware aqui, vou implementar algumas funções, vocês vão trabalhar só com a simulação, e no momento apropriado nós vamos ter algumas atividades de laboratório, para a gente poder que vocês tenham contato disso, com a ferramenta, né, para botar a mão na massa, ver como é que é os problemas de programação, e tudo na simulação às vezes é mais simples, indo para a prática começam a acontecer alguns bugs. Então são basicamente isso. Nós vamos realizar trabalhos durante a disciplina que vão servir como avaliação. Vocês vão me enviando os trabalhos e eu vou podendo fazer a avaliação de vocês, tá? As aulas serão sempre no YouTube, algumas aulas serão da atividades e vocês vão trabalhar, vão programar, simular e entregar. Depois que eu ensino a parte inicial, é muito mais o desenvolvimento da atividade com vocês mesmos, tá? Aqui para você ter uma ideia, né? Então aqui eu tenho uma placa, onde ela tem junto uma FPGA, que é a parte central dela, por assim dizer, e alguns periféricos. No caso aqui tem um monte de botões, alguns plugs para te conectar a alguma coisa externa, tem alguns conectores USB, aqui está a alimentação dela, o sinal de on-off, mas basicamente esse aqui é o circuito da FPGA. Nessa FPGA, ou CPLD, seja o que for aqui, para nós, apesar de existir alguma diferença conceitual entre elas, no momento que a gente pega uma placa dessas e desenvolve o nosso sistema em VHDL, para nós isso fica transparente, né? O sistema vai desenvolver, vai aplicar esse circuito e criar a lógica que nós definirmos, seja através de uma lógica combinacional, de um circuito sequencial, uma máquina de estados, por exemplo, vai gravar dentro desse circuito integrado, fazendo a lógica que a gente definir. A gente só vai ter que depois definir em quais pinos são as entradas e quais pinos para dar as saídas, né? Conforme está ligado nessa placa aqui, né? Então isso é uma FPGA ou uma EPLD. E também a gente vai trabalhar a segunda parte, né, o segundo bimestre, por assim dizer, com microcontroladores. Alguns microcontroladores têm aqui, no caso, um Arduino, mas eu não quero trabalhar com Arduino,
porque a minha ideia é fazer vocês conhecerem um pouco mais do hardware. Então, para isso, nós vamos para o Assembler. E o Assembler do Arduino é um pouco mais complicado para a gente trabalhar. Então, nós vamos trabalhar com os microprocessadores um pouquinho mais simples, como o da família HCS08. Foi o microcontrolador, acho que ainda é, o microcontrolador mais usado no mundo, mais vendido, está embarcado na maior parte dos sistemas de alarme, enfim, toda uma gama de aplicações que utilizam esse microcontrolador porque ele é de baixo custo, né? Enquanto que aqui a gente está falando num chip que custa na casa de $70 a 200, 300, 500 dólares, aqui a gente está falando de um processador que custa até $1, né? Se comprar em grande quantidade, só o processador vai ter que custar em torno de $1, às vezes menos do que isso. Então uma grande diferença, né? Tanto de velocidade, que no caso as FPGAs têm uma velocidade muito mais rápida, né? São utilizadas para decodificação, por exemplo, de TV a cabo, são utilizados para construção de modems. Tu vai ver essas aplicações de FPGAs. E já os microcontroladores são para aplicações mais baratas, mais simples, né? Onde tu às vezes não precisa tanta velocidade, mas tu quer um custo barato. Tá bom? Essa é a nossa aula introdutória. Já vou disponibilizar também na sequência algumas aulas, um pouco de teoria e depois já vou partir para a prática, que é o meu objetivo nessa disciplina, que vocês tenham bastante prática e exercício de programação. Tá bom? Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.